Saudações a todos, paz e bem. Então, vamos falar um pouco sobre os limites da democracia burguesa. Vamos usar o caso da Inglaterra e até mesmo dos Estados Unidos para ilustrar o que está acontecendo no Brasil. Então, quem me segue na outra rede social, do Passarinho Azul, sabe que desde maio eu venho falando sobre a Liz Truss, uma incompetente, sabe, analfabeta, ela é semi-analfabeta, ela é um nível quase Bolsonaro. A diferença é que ela sabe articular algumas ideias e sabe pronunciar question, né? Ok, é isso, essa é a diferença que existe entre ela e o Mijair. Ok. Ela durou 45 dias no governo. Depois de dar um golpe, ela ajudou muito a derrubar o Boris Johnson, do qual ela foi ministra das Relações Exteriores. O fato, e assim, nenhum dos dois, Boris Johnson até que sim, mas definitivamente a Liz Truss não foi eleita pelo povo inglês, foi eleita pelos 80 mil filiados sêniores, velhos ricos, do Partido Conservador Britânico. E o sucessor ou sucessora dela vai ser a mesma coisa, vai ser eleita por 80 mil filiados sêniores do Partido Conservador Britânico. Mas isso pelo menos mata a ilusão de democracia, certo? Você tem que ser muito otário para acreditar que o que está acontecendo na Inglaterra é democracia, ou que o que acontece nos Estados Unidos é democracia. Talvez o que acontece nos Estados Unidos seja democracia, mas apenas para os ricos de lá. E talvez o que acontece na Inglaterra seja democracia, mas apenas para os ingleses velhos e ricos. E o Brasil? Bom, a mesma coisa. A mesma coisa. Nós temos uma oligarquia analfabeta ou próxima disso, sem conhecimento nenhum de geopolítica, relações internacionais, economia. Sabe, é uma elite muito obtusa mesmo. E nós dependemos dela agora. Porque vamos aos fatos. A parte, eu não digo mais progressista, a parte mais inteligente dessa elite sabe que o governo, um segundo governo do Mijair, vai ser uma catástrofe e um desastre. Tanto porque ele é absolutamente incapaz, quanto porque ele está conectado com toda sorte de criminoso, inclusive a família. Acho que tem as questões da pedofilia, da zoofilia. É um sujeito imoral, não faz... E presta atenção nos barulhos do brejo. Esse é o barulho da roça, especificamente num brejo, olha só, perto de um brejo, não sei se dá para vocês verem, na boca da noite, como o crepúsculo é chamado na roça, aqui em Goiás. Enfim, essa parcela da elite que entende o que está acontecendo no mundo não quer o Mijair, porque ele é a pior pessoa, foi a pior pessoa possível na pandemia, e numa crise mundial, que vai vir uma crise mundial profunda, se não também uma terceira guerra mundial alastrada. Pensa o mundo em terceira guerra mundial, no meio de uma recessão que vai fazer 1929 deixar saudade, sendo governado pelo Mijair, pelo número 1, número 2, número 3, número 4, agora parece que tem também o número 5, né? Eu torcer para ela não ir no caminho dos irmãos. Sério, de verdade, pensa num Brasil governado pelo Mijair, a família, o centrão e os crentes. No meio da terceira guerra mundial, ou certamente, isso pode acontecer ou não, ou certamente no meio de uma pandemia econômica, de uma crise econômica sem precedentes, a não ser em 1929. Vocês acham realmente que o Mijair é o homem para conduzir o Brasil na terceira guerra mundial em meio a uma crise econômica devastadora? É óbvio que não é. O homem é incapaz de articular ideias, ele não sabe pronunciar questão, certo? Ele é um absoluto nulidade intelectual. Aliás, não só nulidade intelectual, moral, eu nem sei se ele não tem moral, se ele é simplesmente amoral.
Acho que não é questão dele ser imoral, é questão dele ser amoral. Ele não compreende que o mundo precisa de regras. E a maioria, muitos dos seguidores dele também acham que é massa você ter um cara, um completo desqualificado, um fanfarrão bêbado de um bar de cidade pequena, do interior, sei lá, do grotão mais estranho de São Paulo, como presidente do país. De verdade, gente, sério, sério isso. Então, a elite com um mínimo de bom senso, até um agronegócio, que para o agronegócio ser governado pelo Mijair não é bom. Não é bom, é veneno, é no mundo em transformação, sabe? É boicote certo para o Brasil. E quem vai se lascar serão os únicos setores que restaram da Lei Candir, da bomba atômica que foi a Lei Candir. Sabe, a exportação de recursos primários padrão africano do século XIX. Cadáveres de animais, sementes e pedras. Chama pedra de minério, chama cadáver de animal de carne, ou proteína, né? Para ignorar o fato que é carne. E chama sementes de grãos, de agronegócio. Mas é isso, a gente tem um padrão de exportação que podia ser praticado por um país tipo o Egito Antigo, a Suméria, o Império Inca, o Império Azteca, a China Han, sabe? A civilização do Vale do Indus. São coisas que há 6 mil anos, 7 mil anos, 8 mil anos já são conhecidas e fabricadas. É o atraso do atraso, do atraso, do atraso, do atraso. A questão é, essa elite um pouco mais esclarecida vai deixar o Mijair ser presidente desse país? Porque o que a Inglaterra nos mostrou é que não interessa o povo. Não faz a mínima diferença o povo. É a elite que decide. A questão é, existe uma massa crítica de bom senso na nossa elite? Porque se não tiver, gente, ninguém na história desse país gastou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, enfiado em crente, miliciano, pastor, corrupto, sabe, toda sorte de bandido para conseguir reeleger o Mijair, certo? O país foi devastado e o ano que vem, gente, sinceramente, olha o orçamento. Não está previsto nem aumento de salário mínimo. Não vai ter Bolsa Família, não vai ter nada, 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 nada. O orçamento para a educação foi devastado, o orçamento para a ciência não existe. Para a saúde, sumiu tudo para enfiar dinheiro na bunda do centrão. O que a gente vai fazer no meio de uma crise mundial profunda? Certo, sério, o que a gente vai fazer? A gente quer realmente deixar o país que o Mijair está entregando nas mãos do próprio Mijair? Olha, não sei, eu não quero, muita gente não quer, mas quem vai decidir é a nossa elite. Então que Deus tenha misericórdia de nossas almas.